Bom, quando a gente fala de terminologia, tem o famoso PNID, né, o diagrama ou desenho de tubulação de instrumentação. É um diagrama detalhado que mostra aí as tubulações, os vasos de fluxo de processo, né, assim como os dispositivos de instrumentação e controle. E está relacionado com esses símbolos, né? Esses símbolos representam alguns desses instrumentos. Nós vamos falar à frente alguns slides que têm válvulas que estão representadas por esses símbolos, ok? Outro conceito importante é em relação à parte de montante e jusante, né? Ou upstream and downstream, que faz referência a montante a tudo que está antes da válvula, né? No sentido convencional de fluxo, e jusante o que está depois. Podemos falar também de passagem, diferença de passagem plena e reduzida. Passagem plena nada mais é que o diâmetro interno da válvula é igual ao diâmetro da tubulação, tá? E dead legs, ou volume morto, é quando o fluido fica preso e não existe renovação. Então, pode ocorrer, por exemplo, nós estamos vendo a figura à esquerda, é uma válvula esfera, e onde está pontilhado, né, o círculo vermelho, tem o trapeamento de alguns o fluido ele ficou preso nas laterais da válvula. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um sistema de análise, essas partículas que estão presas numa segunda corrente, ela pode contaminar o fluido, né? E aí a amostra não vai ficar representativa. Um outro problema pior que pode acontecer é, por exemplo, se o fluido tiver partículas sólidas e a temperatura cair, ele pode se cristalizar e aí ele vai começar a riscar a sede, né, e a própria esfera. Então, a solução ideal é para diminuir os dead legs, é através da construção de válvulas com um sistema de vedação mais robusto, tá? Ou utilizar uma sede encapsulada, como a gente vê do lado, essa válvula, que tem toda encapsulada com teflon em torno da esfera. Vamos entrar, então, em dados do processo. Quando a gente está falando de seleção de válvulas, a gente tem que avaliar os dados de processo, né, fluido, pressão, temperatura, vazão, e os dados do produto que são fornecidos pelo fabricante, tá? O CV e as demais características da válvula. Nós vamos falar sobre cada uma delas aí. Em relação ao parâmetro do sistema, eu coloquei essa fórmula PV igual a nRT, que o importante aí é a gente ver como é que se relacionam as variáveis, né? Quando a gente vai fazer a seleção, não é só pensar, determinar, por exemplo, a pressão, tem que saber a vazão, a temperatura, está tudo relacionado. Então, vamos falar rapidamente sobre variáveis do estado em relação ao volume. O que é volume? É o espaço ocupado pelo gás, pelo fluido, né? É dado no sistema internacional em metro cúbico. Então, por exemplo, quando a gente fala de fluido, a gente pode ter líquidos, gases ou até sólidos junto com líquido ou gás, né? Por exemplo, polpa de minério, que seria o sólido, junto com o líquido. Então, a forma e o volume de sólido é fixo. Do líquido, no entanto, a forma é variável, ele se adequa ao recipiente que tem, mas o volume é fixo, porque ele é incompressível, tá? Agora, o gás, tanto a forma como o volume são variáveis. Se você colocar o gás num copo fechado, ele vai ocupar todo o espaço do recipiente, do copo, né? Outra variável é a temperatura, que é dada em Kelvin. Ela mede o nível de agitação das moléculas, está relacionada com a energia cinética. Por isso que é Kelvin. 0 Kelvin é o zero absoluto, que não tem energia cinética nenhuma. A pressão, a gente sabe que é força sobre área, então é a força de colisão das moléculas na parede da válvula, né? O sistema internacional, Newton por metro quadrado, que é Pascal, e tem outras variáveis, pode ser dado em bar, em PSI, livre a força polegada ao quadrado, ATM, né? E essas outras duas variáveis, número de mols e constante, que é relacionada à constante de Avogadro, e R, que é a constante do gás, são só para compor a válvula, tá? A fórmula. Então, o que é importante saber nesse caso? Ou seja, quanto maior, por exemplo, a pressão, quando a pressão diminui, a temperatura, por exemplo, diminui, que é o efeito Joule-Thomson, né? Se a pressão aumenta, a energia cinética aumenta e o mesmo acontece com a força de interação das moléculas. Então, a pressão aumenta. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, a vazão também é diretamente proporcional à temperatura, né? Se a temperatura aumenta, significa que o gás vai expandir. E a pressão inversamente proporcional ao volume. Se a pressão aumenta, o volume reduz. Então, pressão e temperatura diretamente proporcional, volume e temperatura também, e pressão e volume inversamente proporcionais. Outro conceito importante é em relação a ΔP,
é a diferença de pressão entre a montante e a jusante da válvula, né? Então, se a pressão for a mesma dos dois lados da válvula, significa que não vai haver fluxo, né? Porque o ΔP é igual a zero. Agora, quanto maior o diferencial de pressão, maior é o impacto e o desgaste dos componentes internos, tá? Então, por exemplo, aí do lado nós temos uma representação de queda de pressão com dois tipos de válvula, do mesmo tamanho, na conexão final, ou seja, tem a mesma vazão. Para você obter a mesma pressão a jusante, mostrada em azul claro, é necessário, então, a pressão mais alta do lado da entrada da válvula agulha, que é a primeira válvula, né? Isso está ilustrado pelo gradiente de cores à esquerda. Então, a válvula esfera apresenta uma queda de pressão menor que a válvula de agulha, né? E outro conceito é o back pressure, ou seja, a contrapressão. É a força que se opõe ao fluxo desejado, né? Levando uma perda por atrito e até esse aumento de pressão. Para explicar melhor isso, que está relacionado à vazão, nós vamos falar sobre coeficiente de vazão. Coeficiente de vazão de uma válvula é uma medida relativa à eficiência de permitir o fluxo do fluido. Então, por exemplo, os fatores de projeto da válvula, como o tamanho, geometria do caminho, do fluxo, influenciam diretamente no CV, que é o coeficiente de vazão. Quanto maior o orifício, maior vai ser a capacidade potencial de fluxo. Nesse exemplo do lado, ambas as válvulas contêm conexões de meia polegada. Vocês podem ver que a válvula esfera direita oferece uma resistência mínima. Porém, a válvula padrão globo, à esquerda, ela contém um caminho de fluxo que restringe, né, e retarda o fluxo do fluido. Então, essas considerações devem ser feitas no processo de seleção de válvula, tá? Os fabricantes oferecem assistência ao dimensionamento de válvula. A Sogelog, por exemplo, publica um boletim de dimensionamento que pode ser encontrado no nosso site, tá? Vamos explicar, então, o coeficiente de vazão relacionando com vazão e ΔP, que é a variação de pressão que a gente viu. Um coeficiente de vazão mais alto significa, por exemplo, uma taxa de fluxo mais alta. Então, apesar de todas essas válvulas aí terem a mesma conexão, têm o mesmo diâmetro, né, de extremidade OD de 1/4, elas permitem fluxos muito diferentes. Por exemplo, a válvula esfera, ela exige a perda de carga, o ΔP é muito menor, a perda de pressão. Em compensação, o quê? O coeficiente de vazão vai ser maior. Se o ΔP é 0,7, o coeficiente de vazão dessa válvula é de 1,5, por exemplo, essa válvula de 1/4, tá? Com conexão AD. E, em contrapartida, a válvula diafragma, que o ΔP é 35, o coeficiente de vazão é baixo, é 0,2. Então, é inversamente proporcional. Outro parâmetro importante é a viscosidade, que faz referência à propriedade do fluido, né, de resistência ao fluxo. Então, nas fotos do lado, a gente tem, por exemplo, o alcatrão, que é altamente viscoso, espesso, e ele flui lentamente. Para ele atingir a mesma vazão de um fluido com baixa viscosidade, por exemplo, a cerveja ao lado, você precisa selecionar uma válvula com CV muito mais alto para trabalhar com o alcatrão, certo? Outra relação importante é a relação pressão, temperatura e material de construção da válvula. Nesse exemplo, você pode ver o seguinte: a temperatura ambiente, a classificação de uma válvula de aço inox, está representada ali por 316 SS, né? Ela é 6.000 PSI, 413 bar, a temperatura ambiente. No entanto, se o processo estiver a uma temperatura, por exemplo, de 400 graus Fahrenheit, 204 graus Celsius, a classificação de pressão da válvula cai, né? Já vai para 4.280 PSI, 294 bar. Ou seja, como está representado no gráfico ao lado, à medida que a temperatura aumenta, a pressão de trabalho diminui para todos esses materiais aí. Então, a seleção de uma válvula é muito importante, essa relação pressão de trabalho, temperatura de onde vai estar com o material que vai ser selecionado também. Falando então de materiais de construção, nós temos então os materiais de corpo da válvula, né? Pode ser plástico, metálicos e os internos, a parte de assentos, vedações. O que é importante falar aí, por exemplo, é em relação à incompatibilidade de vedação, como por exemplo o Viton com gás carbônico. Em presença de umidade tem ácido carbônico, né? Que vai danificar o Viton. Ou, por exemplo, a incompatibilidade do gás acetileno com alguns metais, como a prata, mercúrio, cobre, latão com mais de 66% de cobre, ele vai reagir e vai fazer um composto explosivo.
Ligas, por exemplo, têm um espectro de compatibilidade química muito maior, mas em compensação, a resistência à pressão também cai, é menor. Um outro critério de seleção importante é o tipo de fluido, né? Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com gás inerte, como nitrogênio, não é necessário maiores cuidados de compatibilidade. No entanto, se trabalharmos com o H2S, sulfeto de hidrogênio, pelo fato dele ser inflamável e potencialmente corrosivo na presença de umidade, em alguns casos a gente não recomenda trabalhar com alguns metais, por exemplo, aço carbono, né, dependendo da situação. Então, ao selecionar uma válvula para uma aplicação, a matéria-prima, a construção da válvula são fundamentais, né? Assim como a válvula se relaciona com o vazamento também. Por exemplo, uma vedação metal-metal, ela pode ser mais apropriada para lidar com gases tóxicos ou corrosivos que uma válvula com sede macia ou com haste, com a ponta macia, plástica ou de elastômero, né? E também temos problemas relativos à parte de compatibilidade. Outros problemas, por exemplo, fragilização, corrosão, inflamabilidade. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com oxigênio, óxido nitroso, são gases comburentes que, na presença de óleos, graxas, eles podem entrar em combustão espontânea, né? Então, existe, nesses casos, para esses gases, procedimentos de limpeza especial, que os fabricantes fornecem já esses produtos. O outro critério de seleção é ambiente externo, que está relacionado ao ambiente externo com, por exemplo, um clima controlado, se está num clima controlado, como no interior de uma casa de analisadores, né, um shelter, um gabinete de instrumentos aquecidos, é completamente diferente se as válvulas estão expostas ao ar livre. Por exemplo, a luz solar direta, né, a radiação ultravioleta, a chuva, a geada, se está exposta a grandes amplitudes térmicas, ou ambiente marinho com a quantidade significativa de cloretos, né? Então, por exemplo, a primeira foto ali tem válvulas de PFA, que é um termoplástico. Se ela estiver exposta ao sol, raios ultravioletas, ela vai começar a se deteriorar num curto espaço de tempo. Então, o ambiente de seleção também, o externo é muito importante, o ambiente, né? Outro critério de seleção faz referência a métodos de atuação e tipo de extremidade. Então, por exemplo, a atuação ela pode estar relacionada com a ciclagem ou tempo de resposta. O que é a ciclagem? Ciclagem, por exemplo, se uma válvula exige que esteja constantemente aberta ou fechada, né? Ou se uma válvula é aberta e fechada com pouca frequência. E o tempo de resposta é uma válvula esfera de um quarto de volta versus uma válvula agulha com várias voltas. Ou seja, uma válvula esfera de quarto de volta atuará muito mais rápido que uma válvula agulha. Às vezes você tem ali 18, 20 válvulas para fechar a válvula, né? Para atuar ela. Algumas dicas para válvulas automatizadas. Importante observar o alinhamento do atuador nas válvulas. O descuido resulta no aumento do torque e funcionamento incorreto. Para válvulas para atuador pneumático, a rede de ar comprimido normalmente deve estar aí entre 5 e 7 bar, né? Verificar se o torque do atuador está de acordo com a especificação de válvula, senão ela pode comprimir e danificar tanto a sede da válvula como a própria esfera, se for uma válvula de esfera, né? Outro critério de seleção importante faz relação ao custo de propriedade. É o custo total, né, para se adquirir essa válvula. Então, muitas vezes o pessoal pensa só na compra inicial da válvula, né? No preço do custo inicial. Só que eu acho que é importante enfatizar a relação custo-benefício, porque tem que se pensar também, por exemplo, nos reparos da válvula, né? Peças de reposição, ferramentas, a mão de obra, se é especializada ou não para reparar essa válvula, o custo dessa mão de obra, o tempo de inatividade do sistema, se a válvula está ou não está funcionando corretamente, né? Custo de reposição dessa válvula parada ou até custos mais difíceis de quantificar, mas são muito mais altos. Por exemplo, o custo de uma válvula tripar, parar completamente uma fábrica, né? Ou até o custo relativo à segurança, se acontecer um acidente ou incidente. Bom, senhores, agora o Diogo vai dar continuidade à apresentação. Dando sequência, pessoal, a esse webinar de seleção de válvulas, o Paulo ele enfatizou bem a importância de alguns critérios de seleção, parâmetros do sistema e terminologias. E dito isso, aí na tela de vocês estão identificando aí um PEN-ID. E aí precisamos de mais informações para que a gente consiga
efetuar uma instalação como essa. Por exemplo, temos os parâmetros dos sistemas, as características de pressão e temperatura, e aí precisamos saber quais as válvulas que nós iremos utilizar. E é importante saber, de primeiro momento, qual seria a função da válvula. Então, temos aí inúmeras funções, né, como bloqueio, direcionamento de fluxo ou seletora, válvula controle de vazão, proteção de sobrepressão de sistema, proteção de excesso de vazão e controle de pressão. Inicialmente, a gente vai falar sobre a válvula esfera, que talvez seja uma das válvulas mais conhecidas no nosso ambiente de trabalho, cujo principal objetivo dela é realizar um bloqueio de um trecho ou de uma linha, e ela tem a função também de seletora quando tem mais de duas vias. Por exemplo, vejam aqui no meu mouse, opa, desculpa, passou aqui, no meu mouse, que aqui é um corpo de uma válvula de 3 vias, onde eu posso comutar aí o direcionamento tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Além disso, existem outras informações importantes, né, que vão estar atreladas a o que eu quero no meu sistema. Por exemplo, passagem plena ou passagem reduzida, isso está atrelado ao tipo de configuração da esfera da válvula. Né? Quando eu não quero ter um orifício restritor na válvula esfera, eu vou seguir para passagem plena. Tá? A passagem reduzida seria um tipo de esfera tipo túnel, e aí eu já digo a vocês que nas próximas semanas teremos um webinar específico de válvula esfera, a qual irá abordar tópicos específicos para esse tipo de modelo de válvula. Temos também a configuração do corpo da válvula, se ela é monobloco, bipartida, ou se ela é tripartida, e aí a depender do que você deseja, se é necessário ter manutenções assim, preditivas na linha, enfim, vai sempre estar atrelado à necessidade do sistema. Tá? E as vias a gente já falou inicialmente. Seguindo, pessoal, a gente tem a válvula de retenção também, cuja função dela é direcionamento de fluxo. Porém, a gente entende também que ela pode ser também uma proteção do sistema. Imagine que eu tenho um fluxo da esquerda para a direita e uma válvula instalada de retenção. Ora, por alguma falha no meu sistema, esse fluxo ele pode inverter. Então, se eu tenho um fluxo da esquerda para a direita e na minha esquerda eu tenho um equipamento a qual eu não posso ter um retorno, né, eu coloco essa válvula justamente porque se esse fluxo inverter, automaticamente ela vai empurrar o poppet da válvula e aí fechando a válvula e garantindo que eu não vou ter nenhum retorno para o meu equipamento. Tá? E é importante ter alguns conhecimentos sobre a configuração da válvula, por exemplo, o cracking pressure ou a pressão de abertura da mola. Às vezes chegam algumas solicitações onde fala o diâmetro da válvula e a gente sempre enfatiza qual seria a pressão de abertura. Então, é importante estar atento a isso. E aí tem outros parâmetros também que reforço que vão estar bem atrelados às condições do sistema, como a construção do corpo da válvula, o material, a construção do poppet e suas vedações. Seguindo, pessoal, a gente vai falar de válvula agulha, que também, assim como a válvula esfera, é uma válvula bastante conhecida, cuja sua função é controlar a vazão e, em alguns casos, dependendo da configuração da válvula, ela consegue fazer um bloqueio efetivo da linha, que no nosso meio a gente chama de shutoff, né? É comum também a gente ouvir esse termo, tá? Adianta vocês que, assim como a válvula esfera, teremos um webinar de válvula agulha, que também entrará em detalhes da forma construtiva de cada válvula. E aí, precisamos nos atentar também às configurações, se ela é rotativa ou não rotativa. No webinar falaremos sobre essas particularidades. O tipo de castelo, que seria a construção do corpo da válvula, se é união, integral, roscado. O posicionamento da vedação, que aí existe uma preocupação de vazamentos de dentro para fora da válvula, e também questão de contaminações de fluido com os elementos de vedação da válvula, com a rosca da haste, e os tipos de obturador, que vai depender da função que eu desejo ali para essa válvula agulha, tá bom? Seguindo, pessoal, a gente tem a válvula de alívio, que é uma das válvulas, assim, talvez que chegam com, talvez, uma bola quadrada para a gente, né? Porque, assim, por que seria essa bola quadrada? É muito comum de ser conhecido isso no mercado como uma PSV, e, na verdade, ela não é uma PSV, ela é uma PRV, é uma válvula de alívio
proporcional. Diferentemente da PSV, essa válvula ela só vai aliviar a pressão excedente do meu sistema, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um laboratório, tá? E aí eu tenho uma pressão que está chegando no meu cromatógrafo, e aí nessa linha que está vindo até o meu cromatógrafo, a minha recomendação é eu ter uma válvula como essa pelo seguinte, o cromatógrafo é um equipamento caro e sensível e ele tem lá a faixa de pressão que ele vai trabalhar. Então, qualquer manobra errada que jogue uma pressão excedente para esse cromatógrafo, se eu tiver uma válvula de alívio instalada ali, ela abrirá e irá aliviar essa pressão excedente até que se normalize a situação, ela fecha. Então, ela não zera a pressão do sistema. E aí existem diversas tipos de configuração, como a mola, né, a pressão dela ela é ajustável, né, vocês podem notar que por onde está essa mola aqui, eu tenho essa rosca, então eu posso rosquear isso daqui, comprimir ou afrouxar a válvula, então eu consigo fazer esse ajuste em campo, e aí também sempre ter as atenções que a gente vem falando aqui, como o Paulo já falou, sobre compatibilidade de materiais, né, a forma construtiva, sempre atendendo os requisitos do sistema. Bom, pessoal, a próxima válvula talvez seja uma das válvulas que são menos assim mencionadas no nosso meio, que é a válvula de excesso de vazão. O próprio termo já diz que a função dela é proteção de excesso de vazão. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, bem simples para que a gente consiga entender que o conceito dessa válvula, embora o nome dela já nos dê o entendimento. Imagine que você está lá na sua casa, né, e aí eu estou lavando o meu carro com uma mangueira, e do nada o meu cachorro vem correndo, puxa essa mangueira e começa a vazar água assim absurdamente, né, arrebentando a mangueira, e aí eu preciso controlar. Num sistema, pessoal, onde eu tenho algumas mangueiras, né, talvez uma linha de gás de alta pureza, cara, rompeu a minha mangueira, a minha vazão aumentou absurdamente. Essa válvula na montante dessa mangueira, né, ela vai fazer com que feche, porque automaticamente ela já entende que houve um acréscimo de vazão. Então, o conceito dela é esse. E aí uma coisa que é importante, sempre analise os gráficos desses tipos de válvulas, porque existe um range ali onde ela vai abrir e vai fechar, assim como a válvula de retenção, a válvula de alívio. Então é sempre importante também analisar o gráfico. E assim, a nossa recomendação é que sempre nos procure, porque temos consultores aí espalhados pelo Brasil inteiro, cujo nosso trabalho é exatamente esclarecer essas dúvidas para vocês, tá bom? E por fim, pessoal, a gente tem a válvula reguladora de pressão, a qual também já nos dá a principal função da válvula, que é regular a pressão. Só que dentro de válvula de reguladora de pressão, a gente tem dois modelos, né? Imagine que uma válvula reguladora de pressão, eu posso regular essa pressão na jusante da válvula, ou seja, eu quero regular a pressão que está na saída da minha válvula, né, o que está após a minha válvula, e eu posso regular a pressão também na montante da minha válvula, ou seja, o que está antes da minha válvula, que aí a gente chama de back pressure, né? E essa back pressure, ela funcionaria como uma proteção de sobrepressão do sistema. Imagine um skid de injeção de químicos, a qual eu tenho uma bomba, e nessa bomba tem uma descarga, e aí eu instalo uma válvula back pressure no final, né, na descarga dessa bomba, para que qualquer sobrepressão, essa válvula, ela proteja o meu sistema. E a válvula reguladora de pressão, como eu já mencionei, ela regula na jusante da válvula. Eu tenho uma garrafa de nitrogênio, vamos voltar lá à história do cilindro de nitrogênio e do analisador, né, o cromatógrafo, o laboratório, e aí eu instalo um regulador ali após esse cilindro, porque como eu tenho que reduzir essa pressão que vai chegar no cromatógrafo, quem vai fazer essa redução é o regulador. Tá? E aí, interessante, pessoal, teremos o webinar de reguladores. Além disso, teremos um webinar que falaremos sobre instalações centralizadas de gases, que também está atrelado a regulador de pressão. Então, fiquem atentos que
isso vai ser divulgado, como disse o Liberty aí, eu acho que acredito que hoje, né? A gente pode reforçar no final do webinar. E um outro parâmetro também, pessoal, que existe uma dúvida em relação à vazão de uma válvula reguladora de pressão. É importante ressaltar que a vazão ela é uma consequência do seu ajuste de pressão. Então, é importantíssimo, ao especificar uma válvula, analisar o gráfico de vazão dessa válvula reguladora, porque você pode pensar numa instalação e a válvula pode não funcionar. Então, é importante ter essa precaução, tá? Pessoal, finalizando essa fala de funções e tipos de válvulas, agora a gente vai entrar em seguranças e boas práticas de instalação. Se eu tenho uma linha e eu preciso fazer alguma substituição, enfim, é importante ter alguns parâmetros aí. Vamos lá. O primeiro, numa válvula é interessante que a gente tenha o sentido de fluxo. Talvez a válvula ela pode ser bidirecional, mas se não for, uma válvula agulha, na maioria das vezes não é bidirecional. Então, ela pode até funcionar, porém você perde todo o ajuste ali, toda a sensibilidade que você teria ao abrir e fechar a válvula. Outro parâmetro importante é ter a pressão da válvula ali tipada no corpo dela para que você saiba que ela está dentro dos parâmetros do seu sistema, tá? Assim como a pressão, a temperatura também é importante, as informações do fabricante e o part number, que aí o que a gente pode fazer? Nossa, eu preciso manutenir essa linha, né? Eu posso, justamente pelo próprio part number, entrar em contato com o fornecedor e buscar o kit de reparo ou substituição da válvula, aí fica a critério, né? E também tem um outro fator importante, que é o código de rastreabilidade do produto, né? A válvula vai ter um hit code ali, uns números ali, com aqueles números a gente consegue rastrear toda etapa de produção da válvula, tá bom? Seguindo, pessoal, vamos ilustrar algumas fotos aí de boas práticas de instalação. Do lado esquerdo a gente pode ver aqui uma série de válvulas esfera atuada com os suportes fixadas por uns suportes metálicos a uma chapa. Então, perceba que até esteticamente fica bonito, né? A gente fala que o trabalho de um instrumentista é um trabalho artesanal, né? Do lado direito, a gente já não tem nenhum tipo de suportação. Isso é preocupante, porque a válvula está sendo suportada pelos tubings, né? E aí você, numa operação ali, cara, você pode tanto danificar a conexão aqui que está nessa tomada, ou enfim, danificar a conexão da própria válvula. Então é importante prever o tipo de suportação. Na próxima foto, pessoal, é uma válvula esfera. E aí o interessante dessa foto é o seguinte: a válvula ela não está nem totalmente aberta, nem totalmente fechada. Ela está meio que aberta ali. Então é importante dizer que a válvula esfera ela só vai trabalhar ou na posição totalmente aberta ou na posição totalmente fechada. E dessa foto a gente pode tirar outras situações. Por exemplo, talvez essa válvula esteja na posição assim, meio aberta por uma questão de o manípulo ter tocado ali o suporte, eu não sei, a gente não consegue visualizar, talvez não, mas poderia ser uma situação como essa. Então é importante sempre garantir que ali ao redor das válvulas você consiga operar, né? Analisar ali o espaço físico entre o teu sistema, tá bom? Seguindo, pessoal, a gente vai falar agora sobre os fatores que influenciam a vida útil e falhas comuns de uma válvula. Em 2003, o Laboratório de Mecânica do Reino Unido, em conjunto com órgãos de segurança e as empresas de óleo e gás lá no Reino Unido, fizeram um estudo sobre os comportamentos das válvulas. Inclusive, o link desse estudo a gente vai colocar no final, aí no chat, para quem tem interesse poder buscar essas informações. E aí tem um gráfico nesse estudo que menciona as primeiras falhas, assim, as falhas iniciais de uma válvula. E a tonante desse gráfico é o seguinte, que praticamente 2/3 dos tipos de válvulas, o primeiro vazamento ali, o vazamento interno, na verdade, a primeira ação, a primeira falha é um vazamento interno na válvula. Esse vazamento interno seria
a passagem da válvula, ou seja, ela não está trabalhando da forma como ela deveria. Então, é uma falha assim, muito grande comparado às outras falhas que foram apresentadas. E é interessante que esse estudo, o objetivo deles é reduzir o vazamento de hidrocarbonetos, ou seja, SMS, prevê aí garantir a segurança dos técnicos e operadores que trabalham nessas unidades, tá bom? Seguindo, pessoal, vamos ver agora uma série de fotos de problemas, assim, de falhas comuns que ocorrem aí nas válvulas. Nessas duas fotos aí, a gente pode ver um problema que aconteceu ao mesmo tempo e em conjunto, né? Do lado esquerdo, a gente tem um obturador de uma válvula riscado. Percebam aqui que a ponta dessa válvula está riscada, consequentemente isso vai gerar um tipo de vazamento interno na válvula, ou seja, ela vai dar passagem. E do lado direito a gente tem a sede da válvula que também foi danificada. E qual foi o motivo para a gente ter essa situação? É o aperto excessivo. A gente sabe que válvulas de instrumentação, principalmente válvulas que são aplicadas em laboratório, você fechou a válvula, você teve uma resistência, não precisa apertar. Então, em alguns casos, isso ocorre e acaba danificando a válvula. Ou seja, um mau uso pode acarretar nesse tipo de situação. Tá? Seguindo, a gente tem aí também fotos de obturadores aí de válvula agulha danificados, e aí traz um outro tipo de problema que pode vir a acontecer. Né? Imagine um fluido líquido e eu tenho essa válvula e aí eu tenho uma bomba que começa a apresentar cavitação. Ela gera bolha para o meu sistema e essa bolha, dependendo do fluido, em contato, numa velocidade ali, em contato com um material metálico, no caso a ponta da válvula, ela pode eclodir e gerar um problema de corrosão, de erosão, enfim, e danificar o funcionamento da válvula. Então é importante também estar sempre atento a esses parâmetros que estamos comentando durante esse webinar. Outro ponto também, pessoal, é a questão do desgaste, contaminação e particulados. Por exemplo, essa foto do lado esquerdo aqui, a gente está vendo um assento de uma válvula. E aí houve um desgaste ali, seja talvez por uma robustez na hora de operar a válvula, ou também por um problema de compatibilidade dos materiais, que aí, enfim, o material ele em contato com o fluido, teve uma reação e começou a soltar particulado. Pode também haver outros problemas, talvez outras válvulas ou outros equipamentos que estejam na linha, que também, por um problema de compatibilidade, jogou esse particulado para dentro para o sistema e isso está circulando. Então é importante estar atento a isso. Tá? No meio a gente vê uma foto de um assento e de uma sede de uma válvula, a qual provavelmente houve um desgaste aí por um aperto excessivo. Então é importante, enfatizamos a importância de operar a válvula com calma, né? A gente sabe que talvez, às vezes, poxa, acabou de mexer numa válvula de processo, e aí vai mexer numa válvula de instrumentação, e talvez a sensibilidade, né, tá um pouco discrepante, mas é importante ter esses cuidados. Do lado direito, a gente vê também uma ponta, um obturador de uma válvula agulha, a qual a gente consegue identificar diversos particulados, problema de corrosão, tá? E aí, oriundos de tudo que a gente vem falando ao decorrer desse webinar. E por fim, pessoal, essas últimas duas fotos aí do lado esquerdo são problemas também de compatibilidade de materiais, provavelmente uma reação do fluido com o elemento de vedação. Nessa foto esquerda aí é um poppet de uma válvula de retenção, tá? Então dá para ver aqui o desgaste do material de vedação. E do lado direito é uma esfera, né? Então é um tipo de esfera que provavelmente teve aí o problema de compatibilidade e danificou e ficou irreconhecível. Então, pessoal, novamente eu agradeço a presença de vocês no nosso webinar. Enfatizo que ao longo das semanas aí teremos outros temas e peço que fiquem atentos aí às nossas redes sociais, né? É bem provável que faremos sempre o convite para vocês. E é isso. Agora a gente abre aí o nosso webinar para pergunta. Muito obrigado. Um bom dia para vocês aí. Obrigado, Diogo. Obrigado, Paulo. Bela apresentação. Queria somente reiterar a todos os participantes, por gentileza, que façam uso do chat para suas perguntas. Já temos uma aqui do Carlos Paiva, que eu vou endereçar em breve aqui ao Diogo. Então, vamos lá. Diogo,
Mas esta válvula de excesso de vazão fecha totalmente no caso de rompimento do sistema ou só restringe? Ela fecha totalmente, porém é importante analisar o gráfico. Tá? A gente pode vir a conversar depois sobre esse caso, porque quando entrar no catálogo, você vai ver que para diversos tipos de especificação dessa válvula de excesso de vazão, existe um gráfico e existe ali seria talvez um gráfico de estereses, né? Então, existem alguns comportamentos. Então, é importante analisar para que garanta o fechamento total do sistema. Então, tem que analisar o gráfico. É possível sim, tá bom? Tem que dimensionar. Fernando Pérez, nós não temos nenhuma outra pergunta aqui. Tem alguma colocação adicional que você queira fazer? Você que está dando suporte técnico para esse webinar especificamente? Bom dia a todos, obrigado pela presença. Acredito que foi uma boa apresentação e desejo que todos que tenham perguntas ou interesse referente à nossa linha e demais necessidades, por favor, entre em contato com os nossos consultores para que possamos ser mais assertivos. Muito obrigado. Obrigado, Pérez. Nós temos aqui uma pergunta do Alexandre Nascimento. Bom dia. No caso de articulação no sistema, é possível detectar esse problema nos sistemas de fluidos? Eu não entendi essa questão da articulação. Talvez seria o direcionamento de um fluxo. Eu não consegui... Particulação, ele acabou de responder aqui, é particulação. Então, ou seja, a pergunta é, no caso de particulação no sistema, é possível detectar esse problema nos sistemas de fluidos? Eu acredito que seja possível, eu vou responder aqui, mas aí eu peço até que o Pérez ou qualquer outro, ou o Paulo, complemente a minha resposta, mas eu acredito que seja possível sim, porque você pode trabalhar na utilização de filtros na sua linha. E aí, obviamente, você pode estar substituindo ali os elementos filtrantes, né? É comum disso acontecer, a gente tem filtros nas nossas linhas e aí a gente vende também o elemento filtrante. Então, acredito que esse problema ele pode ser evitado com a utilização do filtro. Agora, acredito também que possa ser possível você inspecionar aí a sua linha também para poder tentar identificar. Já tivemos alguns casos de estudos, né? Principalmente, e é interessante a pergunta, porque imagine que se eu tenho um equipamento sensitivo após uma válvula agulha, e aí eu opero ali de forma errada a minha válvula agulha, né? Eu tenho uma haste com material metálico, com uma sede de material metálico, e eu gero algum tipo de particulado metálico e jogo para esse equipamento. Tem alguns estudos que a gente consegue identificar, por exemplo, se tivesse um filtro ali no meio, aí esse particulado sendo projetado numa alta pressão e velocidade a esse equipamento e com filtro no meio, tem estudos que conseguem visualizar qual foi o efeito desse particulado no elemento filtrante. Então, é possível sim identificar, mas é um meio assim de caráter de estudo, né? E não talvez assim tão prático e dinâmico para resolver. Mas é isso, eu abro aí se o Pérez ou o Paulo quiser complementar a minha resposta, fiquem à vontade. Na verdade... Pois não, Pérez. Pois não, Paulo, pode falar. Na verdade, até uma boa prática de utilização, a colocação de filtros a montante da válvula, né? A função da válvula, conforme o Diogo apresentou, ela trabalha como se fosse uma resistência, fazendo uma analogia com o sistema elétrico. Ela vai fazer o fechamento, o direcionamento ou o controle da vazão. Então, qualquer particulado no sistema, normalmente ele tem interferência na eficiência da válvula, que ele pode aumentar a temperatura, conforme eu mostrei no primeiro slide, dependendo da válvula, ele ficar preso dentro da válvula, que vai provocar uma perda de eficiência, né? Alexander, é o Pérez falando. Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Por favor, para sermos mais assertivos para essa determinada aplicação, qual seria a parte do processo que você está mencionando, a utilização de uma determinada válvula e o diâmetro, por favor? Enquanto o Alexander não se manifesta, nós temos uma outra pergunta aqui do Rodrigo Borges. Obrigado. No caso de escoamento com suspensões, ou seja,
onde não é interessante do filtro? Como podemos, talvez, prevenir o desgaste das válvulas? Então, eu acho que a pergunta aqui tem a ver com não ter um filtro, né? Então, como você previne o desgaste das válvulas? Paulo, você... Bom, aí está relacionado, no caso de válvulas de instrumentação, né, são pequenos diâmetros, isso é mais, vamos dizer assim, não é tão corriqueiro. Uma válvula de processo, diâmetros maiores, dependendo da situação, você tem um escoamento turbulento, né, que na verdade teria que se calcular fator de atrito, é muito mais complexo que aquela a fórmula do gás ideal que eu apresentei. Aí está relacionado realmente com o projeto da válvula, o tipo de construção, né, ou até o tipo de material utilizado para ela ter uma vida útil maior. Em relação a alguma coisa que se possa fazer para prevenir esse escoamento, é, eu não vejo. Pérez, você poderia auxiliar? Bom dia, Rodrigo. É importante entender o diâmetro da linha na qual que você está mencionando aí para direcionar, de fato, uma válvula da nossa linha de aplicação. Se você tem que ter aí uma velocidade do seu fluido, uma vazão constante e não nenhum tipo de restrição para não poder ocorrer uma perda de carga, mas sim você tem uma suspensão, aí no caso um tipo de particulado que seja, aí que possa vir danificar sete de válvulas ou coisas assim, é importante que você possa trocar um pouco mais esse tipo de informação para buscarmos uma solução focada aí na sua pergunta e no seu processo. É possível? Obrigado, Pérez. Então, temos mais uma informação que precisa ser passada para um retorno mais contundente. Temos uma pergunta aqui do Vitor Silva, da BW Offshore. Pelo que Paulo comentou, então, é mais seguro optar por válvula esfera encapsulada ou com espaço morto reduzido para aplicações analíticas, correto? Correto, exato. E justamente em função de você ter a possibilidade de várias correntes e ficar o líquido trapeado, numa próxima corrente de análise, aquele fluido ele vai contaminar a amostra, né? Então é interessante que se utilize então esse tipo de válvula, ou com espaço morto reduzido ou até mesmo com a sede encapsulada. Okay, obrigado, Paulo. O Rodrigo aqui já respondeu que ele entendeu, Pérez. Muito obrigado, então, pelo esclarecimento. Por hora, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu gostaria de deixar mais 2 minutos aqui, caso alguém queira fazer mais alguma pergunta. E reiteradamente agradecer, então, pela presença dos 128 clientes e parceiros que participaram conosco aqui até agora, tá? Bom, em si, não tendo aqui mais nenhum tipo de pergunta, eu gostaria de fechar, então, essa sessão, lembrando que tem apenas uma única pergunta que ficou por ser melhor respondida, que foi a do Alexander, mas nós necessitamos de um retorno do Alexander com relações a medidas e ao tipo da aplicação para maior detalhe aqui. Então, aqui o Alexander acabou de responder. Vamos lá. Trabalho com circuito hidráulico de modo geral e encontramos poucos casos. Como não conheço outros sistemas, como os de plataforma ou outros, perguntei para nível de conhecimento mesmo. Talvez já haja no mercado novas formas e etc. Obrigado. Ok, então, na verdade, foi mais uma curiosidade. A gente não consegue aprofundar uma resposta sem as informações mais detalhadas. Então, como eu ia concluindo, mais uma vez eu queria agradecer ao Paulo, ao Diogo, ao Pérez pela ajuda, a Fabiana. Fiquem atentos, então, para os próximos webinars. O próximo será no dia 14, quinta-feira da semana que vem, às 9 horas da manhã, e vocês podem acessar sempre aí o formulário de inscrição, temas, agenda, no nosso site ou no LinkedIn. Muito obrigado a todos, um bom dia, bons negócios e que estejam todos seguros e com saúde. Até logo.